Donald Trump quer ser o mestre do jogo. Dizia-se que ele era não intervencionista. Estávamos muito enganados. Em entrevista à The Atlantic, ele demonstra uma embriaguez pelo poder, chegando a afirmar: eu comando o mundo. No meu primeiro mandato, tive duas tarefas: governar o país e sobreviver. Na segunda vez, eu comando o país e o mundo. Que comentário isso provoca em você? Podemos constatar que isso é falso. Naquela época, falávamos de hiperpotência. Após o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URVD usava o termo potência dominante universal para explicar que não era apenas um equilíbrio de poder. Estamos em uma situação onde o dólar, apesar de ainda dominante, é muito menos do que no passado. Militarmente, vemos agora que existem concorrentes, competidores internacionais. Finalmente, vemos outras áreas tentando se emancipar dos Estados Unidos da América. Portanto, ele que é cheio de si mesmo e acredita que os Estados Unidos ainda têm o poder absoluto de impor tudo o que quer a todos. Na guerra comercial, vemos o oposto do que se espera. Simultaneamente, tudo indica que precisamos deles. Eu me impressiono com os palcos. Cada vez que dizemos sim, a Europa pode fazer sozinha, mas dizemos em 5 anos, em 10 anos, enquanto isso. E os ucranianos, precisamos deles primeiro. Se os americanos tivessem dado aos ucranianos a massa de manobras que só eles possuem, os ucranianos poderiam ter vencido. Por exemplo, em 2022, se eles tivessem dado, além dos 5 mil tanques ativos, eles têm 3 mil tanques em reserva. Se eles tivessem dado algumas dezenas de aviões de caça desde 2022, a situação militar teria sido completamente diferente. E hoje, não temos a capacidade de produzir o que falta para dar aos ucranianos o equipamento que lhes permitiria vencer militarmente. O general Yakovlev sempre usa na metáfora do calibre para dizer algo muito importante no campo. Ele diz, na verdade, sob a aparência muito bem pensada de Biden e sob a aparência um pouco bagunçada, em bom português, de Trump. Na verdade, eles sabem muito bem calibrar o que dão ou não dão. Eles forneceram apenas o suficiente para que os ucranianos resistissem e os russos se esgotassem, impedindo que qualquer lado vencesse de fato. Os russos são incapazes de tomar o Donbass. Ainda falta 1/3 do obstáculo de Donetsk, o que é muito importante. Eles precisarão de vários anos. E, ao mesmo tempo, os ucranianos nunca tiveram mais do que em sua grande contraofensiva do verão, 2023. Eles não possuíam caças, mísseis de longo alcance ou sistemas de desminagem que os americanos têm em abundância. Estamos em negação? Eu digo frequentemente que você é um soberanista francês, você é de direita, a ideologia está sempre presente, até nos comentários mais exatos. O fato de os Estados Unidos da América serem tão necessários para o poder, isso é uma dor para você? É uma dor, mas não é nova. Ou seja, todos os soberanistas gostariam que há 10, 15, 20 anos toda a Europa e até mesmo meio século toda a Europa estivesse alinhada com a posição francesa. Quem queria ter uma soberania europeia sem os Estados Unidos? De Gaulle afirmou que, desde sua época, todos os países europeus disseram que agora são um continente forte, criando uma OTAN europeia sem os Estados Unidos. Hoje estaríamos lá. E não estaríamos olhando para o outro lado do Atlântico para saber se podemos nos defender sozinhos ou não. E, infelizmente, não fizemos esses esforços, desinvestimos nos Estados Unidos. Eles pressionaram alguns países para serem dependentes deles, para evitar que eles reconquistem uma independência militar. Por outro lado, eles poderiam impulsionar a economia, como é o caso da Alemanha. Estamos em uma situação onde hoje não somos soberanos, como Donald Trump disse em seu primeiro mandato. Prepare-se para estar sozinho. O que nunca acreditamos que ele faria, infelizmente, agora estamos lá. De Gaulle, o visionário todos os dias. Poderíamos citar o quanto de Gaulle previu nuclear civil, nuclear militar, relatório de soberania, o que está acontecendo. Claro, e já naquela época, quando desejávamos não ter soldados estrangeiros em nosso território, era totalmente normal e soberano. Mas depois que houve uma cooperação europeia, eu não sou a favor de fundir os Estados europeus na Europa. Sim, a integração econômica é positiva, mas a Europa não deve se limitar a isso. Precisa de um exército próprio. De fato, é crucial que os países europeus consigam ser poderosos unidos. Parte de você ainda tem esperança em Trump. Os ucranianos em guerra naturalmente se apegam ao menor sinal de esperança. Esses 15 minutos, Basílica de São Pedro. Com Zelensky, dizemos aos ucranianos que esperavam. Talvez haja algo para esperar. Esse é o seu caso? Sim, muito claramente. Se amanhã Trump pressionar os russos da mesma maneira que tem pressionado os ucranianos até agora, ele pode fazer isso. Basta. Militarmente, ele poderia dar mais apoio aos ucranianos, pressionando mais os russos. Ele também poderia reforçar algumas sanções sobre a economia. Ele também poderia fazer com que parte do petróleo vendido pela Rússia a preço reduzido seja vendido a preço normal. Os $15 excedentes são doados para armar os ucranianos, o que eliminaria a necessidade de mais pagamentos para armar a Ucrânia. Isso significa que é a Rússia que reconstrói a Ucrânia e fornece seu exército.
É um momento muito interessante, porque não sabemos se Trump realmente tomou partido pró-Rússia e que está feito, ou se há uma possibilidade de hesitação. Nessa mesma entrevista ele diz, não apoio necessariamente Zelensky, mas sim a Ucrânia, apesar de ter tido problemas com ele. Você ouviu aquilo, ele fala no passado. Ainda assim, é visível nele a impressão de que Putin, se for verdade, o enganou. Então, sim, finalmente ele percebe que Putin não quer a paz e não aceita o cessar-fogo que ele propõe. A Ucrânia, através de Zelensky, aceitou o cessar-fogo incondicional proposto por Trump. Putin levou 3-4 dias. Putin fingiu e, desde a primeira hora que seguiu o primeiro cessar-fogo que ele anunciou, foi violado instantaneamente com mortes civis na Ucrânia. Portanto, hoje, se Trump perceber que Putin está mentindo para ele desde 2014, desde o início, é necessário relembrar os acordos de Minsk imediatamente após sua vigência. O cessar-fogo foi violado pelos russos quando a unidade ucraniana Haidar se retirava da frente. A unidade neonazista russa Ruzit os atacou de surpresa. Portanto, violar o cessar-fogo é algo sistemático e regular para os russos. Este cessar-fogo limitado de 3 a 4 dias, de 8 a 10 de maio, a caridade bem ordenada começa por si mesmo, para eles é principalmente uma forma de se proteger contra ataques ucranianos. Na Praça Vermelha, os russos só propõem o que os beneficia. Eles propõem um cessar-fogo naval limitado a uma área específica e apenas no setor de energia. O perigo era grande para eles de haver ações ucranianas na Praça Vermelha, não realmente nas zonas ucranianas. O grande desfile está previsto para o dia 9 de maio. Há 2 anos, a Rússia cancelou seu desfile aéreo alegando razões climáticas, apesar do céu estar totalmente azul. E claro que era falso, pois eles cancelaram os 8 desfiles aéreos que ocorreriam em 8 regiões distintas. Porque eles temiam um ataque ucraniano em seu território, e esse medo permanece exatamente o mesmo hoje. Eles querem demonstrar poder e temem que seus aviões sejam abatidos sobre o território russo. Um míssil disparado do ombro pode passar relativamente fácil, como vemos pela habilidade dos ucranianos nessa área. Eles vão fingir pedir um cessar-fogo de 72 horas, que será no momento que lhes convém para demonstrar força. Não sei o que os ucranianos dirão, mas se caírem nessa armadilha. Isso permite aos russos fazer uma demonstração de força que estará em todos os meios de comunicação do mundo, o que seria um erro. Nas últimas semanas, meses, percebemos o quanto os exércitos ucraniano e russo se desenvolveram e se fortaleceram de forma inacreditável. É como se nós, na Europa Ocidental, observássemos 2 exércitos mais fortes do que imaginávamos. Há uma experiência de campo adquirida. Hoje, sabemos que os russos não estão no nível esperado para 2022. Por outro lado, esses homens são muito bons hoje, têm mais experiência do que qualquer um. Eu, por exemplo, converso com os combatentes franceses que vão para lá. Um combatente francês com 10 anos de experiência no exército chegou na Ucrânia em 2022. Voluntário na legião, ele estava muito acima do nível que enfrentaria. Hoje, um legionário que fez a legião estrangeira francesa que chega na Ucrânia, ele precisa de 4 a 6 meses de reabilitação para se recuperar. Não sabemos nos coordenar com os drones nem evitar as bombas incendiárias. Ucranianos e russos hoje são tecnicamente melhores soldados, com melhor equipamento. Não temos a massa e o treinamento massivo que eles podem ter. A guerra de verdade, né? Isso muda. E os ucranianos e os russos têm essa superioridade, de fato. Então, eles têm muitas áreas nas quais eles ganharam uma vantagem em tomar trincheiras, etc. Nos últimos 3 anos, tenho sido muito crítico em relação aos esforços feitos na França. Finalmente, os famosos drones kamikazes estão começando a ser produzidos em quantidade e se tornando operacionais. Estamos na fase de industrialização, não de perguntas. Alguns treinamentos são feedbacks reais da experiência de campo, como podemos ver na Ucrânia. No leste europeu, os desdobramentos atuais, nossa posição estratégica e a conscientização são importantes. Não há apenas um exército presente. Atualmente, estamos seguindo uma doutrina que antes era incerta, mas agora está bem definida. Estamos prontos para nos defender, somos poderosos e temos o equipamento necessário. E apertamos o botão. Após 3 anos, os resultados industriais começaram a aparecer. Há um esforço francês no qual vamos nos aprofundar, pois é o cerne da sua especialidade. Tanto pelas declarações quanto pela demonstração de força real. Olhe primeiro esta sequência. Foi a Marinha Nacional que a divulgou sobre os exercícios. Neste caso, não é na Europa, mas ressoa com ela. É no Mar Vermelho. Vamos assistir a sequência que está passando. O que é bem interessante, então, há uma série de elementos que são novos. E principalmente o fato de que, pela primeira vez, usamos um drone kamikaze francês, ou seja, é um drone naval. Estávamos acostumados com o drone aéreo, mas agora é francês. E há a possibilidade de pilotar remotamente este drone que vai até o impacto. O interesse é que é 10 vezes mais barato que um torpedo e 100 vezes mais barato que um míssil.
É muito difícil interceptá-los, pois os radares não os detectam. Temos uma capacidade real, por isso atingimos uma barcaça. Isso é, de fato, uma inovação tecnológica. É um retorno direto da experiência da Ucrânia, que os ucranianos nos mostraram desde 2022 o quão interessante isso poderia ser. Portanto, não apenas fazemos implantações e demonstrações de força, mas também mostramos que estamos na guerra naval moderna, inclusive nessa área. O uso de drones, como podemos ver nessa sequência. Mas, de forma geral, aprendemos isso na Ucrânia. Os ucranianos nos mostraram que é possível dominar uma marinha muito mais forte que a nossa, simplesmente com drones de custo infinitamente menor, a perda do Moskva e a obrigação dos russos de abandonar a base de Sebastopol para ir ao extremo oposto do Mar Negro. E que eles nem mesmo têm mais a possibilidade de voltar. Que os ucranianos podem exportar seu grão livremente. Isso só é possível devido a esses materiais baratos e de fácil produção em larga escala. Então, por que nos privaríamos disso? Obviamente, precisamos implementar esses sistemas, pois há duas coisas. Temos um exército tecnológico muito forte e poderoso. Mas, no fim, também somos fracos e frágeis com esses equipamentos baratos. Também precisamos nos equipar para reequilibrar frente a países como o Irã ou a Rússia, que vão usá-los no futuro. É verdade que a França tem um problema de número de massa? O presidente da República alerta que há 303 mil homens a mais, além de 3 mil tanques e 300 aviões. No total, eles teriam mais de 6 mil blindados e 1,2 milhão de homens. Por exemplo, 25 mil mísseis de todas as categorias, incluindo mísseis de cruzeiro. Não somos capazes de interceptar 25 mil mísseis de cruzeiro. Especialmente porque os russos estão travando uma guerra desleal, pois uma guerra leal não existe. Eles colocaram, por exemplo, seus mísseis calibre e os colocaram em contêineres. E os drones Kamikaze Shade, eles os colocam em contêineres. Um navio de carga passando ao largo da França poderia nos atacar sem que detectássemos um navio militar antes. Isso é totalmente proibido em nossa doutrina. Não nos permitimos militarizar navios civis. De acordo com o general Yakovlev, houve um silêncio ontem. Especialistas comentaram e confirmaram o constrangimento quase palpável. Porque ele diz sim, é verdade. Então não é apenas o caso da França. Mas a França não tem meios suficientes atualmente para se defender de uma enxurrada de mísseis russos além de um certo limite. Nós não temos nem o número de mísseis, nem o número de baterias, mas por um fator de 10, precisaríamos de 10 vezes mais baterias do que temos hoje. Para reivindicar, para garantir uma densidade, uma cobertura do território, temos algumas baterias de mísseis, isso nos permite proteger pontos específicos e então o resto do território. Vamos assistir os mísseis passarem e lamentar. Mas os americanos e a Alemanha também. Então, diante de uma saraivada de mísseis, nós vamos parar alguns deles. Pronto, essa é a verdade dos preços. Nós não temos a defesa solar compatível contra a ameaça russa. Xavier Tenol, como? Entender isso? Infelizmente, nos equipamos para enfrentar e evitar 11 de setembro. Temos baterias de defesa aérea em Paris, nas instalações nucleares e na Ilha Longa, local de partida dos nossos submarinos nucleares, porém não temos capacidade massiva de interceptação. A Ucrânia intercepta 100 drones Kamikaze Shade todos os dias, nós não podemos produzir 100 mísseis de defesa aérea todos os dias. Então, o que devemos fazer? Obviamente, precisamos de mais para proteger mais cidades, mas... Espere, seja preciso. Você quer dizer que, atualmente, a França tem menos capacidades de defesa antiaérea do que a Ucrânia? Ah, mas infinitamente menos. Nós seríamos... incapazes. Realmente, o que você está dizendo agora deve estar surpreendendo nossos ouvintes. Intuitivamente, pensamos que a França, sendo uma grande nação militar e a sétima potência econômica da Terra, está bem posicionada. Não, ela tem menos recursos. Hoje teríamos mais aviões de caça, porém menos sistemas de defesa antiaérea em solo do que a Ucrânia tem atualmente. Porém, há uma complementaridade com o baixo custo que os ucranianos possuem e nós não. Especialmente sobre os 3 mil mísseis Shad, que a Ucrânia derruba todos os meses, 95% são abatidos, seja por guerras eletrônicas nas quais eles são muito superiores a nós ou por metralhadoras pesadas. Passei noites com essas pessoas que os interceptam e com metralhadoras pesadas. O sistema mais barato, nós o temos completamente... Como chegamos a esse ponto de abandono? É realmente surpreendente. O público ingenuamente pensa que a França está protegida em geral, apesar de não ter a cúpula de ferro como em Israel, por ser um país muito maior. Infelizmente, não estávamos preparados para esse tipo de conflito. Portanto, quando temos bases que são implantadas nos Emirados, na Jordânia, na África, lá, de fato, temos como nos defender. Se o Irã ou um país terrorista atirar em nós, saberemos nos defender. Localmente, podemos enfrentar uma saraivada de mísseis. Mesmo nessas áreas, se tivermos 100 drones kamikazes Shahed chegando, será difícil interceptar todos eles. Um Rafale é capaz de interceptar de 7 a 10 drones kamikazes Shahed.
Mas se tivermos apenas 2 ou 3 Rafales e alguns sistemas no solo, seremos superados pela massa de baixo custo em comparação com nossos sistemas eficientes e eficazes? O dinheiro não erra na guerra. Podemos olhar para a curva, né, da parte do produto interno bruto dedicada à defesa. É realmente fascinante. Podemos olhar juntos, porque não entendemos nada apenas olhando para a curva. A história da República Francesa. Guerra da Indochina e Argélia. Observe o pico antes de 1962 e depois de 1962. Isso diminui após o fim da Guerra da Argélia e então uma queda lenta. Devemos dar crédito ao presidente Emmanuel Macron por ter aumentado o orçamento militar. Mas, enfim, descemos extremamente baixo. Não se espera um retorno aos níveis necessários para criar a bomba atômica, especialmente naquele período. O pico era o desenvolvimento de uma estratégia nuclear que integrava os submarinos, sendo considerado o ápice, a arma nuclear. E houve grandes investimentos em pesquisa que também beneficiaram a população civil. Muitos impactos econômicos ocorreram além do âmbito da defesa. Mas não precisamos mais começar do zero para desenvolver armas que não existiam naquela época. Então, nunca será necessário retornar a 5 ou 6%, como antes. Por outro lado, 2%, o nível ao qual retornamos hoje, era o nível que era calculado como mínimo para ser crível em tempos de paz. Mas agora não estamos em tempos de paz. Estamos potencialmente a 2 ou 3 anos de um retorno do conflito de alta intensidade contra a Rússia, um vizinho agressivo. Portanto, devemos visar 3,4% de forma estrutural, pois 2% é insuficiente. Devemos reconhecer que os americanos, e é quase uma lógica de civilização, é mais do que uma simples questão contábil. Eles têm uma noção de agressividade que os fez continuar a pensar que precisam ser agressivos. Então, sim e não. Os americanos, eles também têm todo o seu sistema de pesquisa científica, de repercussões econômicas, sua aeronáutica, que é muito dominante, sua pesquisa fundamental, que se baseia e que também decorre de fundos colossais que são atribuídos ao sistema militar, muito ligado ao exército. Tudo isso está ligado ao exército, é um estado muito militarista, nós nos desmilitarizamos. Eles continuaram militaristas, com tecnologias duais. Como um jovem financiará os estudos? Ele passará de 3 a 4 anos no exército, ganhando bem e podendo financiar seus estudos, que são muito caros depois. Portanto, também há outro sistema que geralmente torna o exército dos Estados Unidos mais forte e poderoso, e o país é mais estruturado em torno dele. Não é bom ou ruim, mas de fato eles têm essa visão intervencionista e de dominação mundial que está em seu DNA e em sua vontade de permanecer como líderes no nível internacional. Quem dá uma força? Será que... Achamos isso incorreto aqui na Europa. Para você é invejável? Por exemplo, quando os gigantes da tecnologia colaboraram com os serviços de segurança de uma maneira totalmente, vamos dizer, incorreta. Eles repassaram todos os dados para a Agência de Segurança Nacional e serviços militares. Aqui, isso era mal visto, mas faz parte do poder. Então, se eles fazem isso respeitando o nosso direito e aplicando suas regras locais, não há problema. No entanto, a extraterritorialidade do dólar e do direito americano sobre nossas empresas é totalmente inaceitável. O problema é que, mesmo sabendo que eles nos espionam com antenas no telhado da embaixada, nem convocamos o embaixador. Que temos rastreadores nos telefones do presidente ou da Angela Merkel, não temos nenhuma reação diplomática, porque justamente somos fracos. Mas por sermos fracos, recuarmos constantemente e não conseguimos enfrentar os asiático-americanos. Quando eles nos traem, quando desfazem alianças com a Austrália, etc., obviamente, eles sempre vão mais longe. Um pouco como os russos, simplesmente precisamos ser firmes em algum momento. Retornemos aos exercícios espetaculares propositalmente grandiosos realizados pelo exército francês. Vimos o que eram esses exercícios no Mar Vermelho, numa Marinha Nacional, com os movimentos do Charles de Gaulle. Foi essa missão no Mediterrâneo que foi então levada até o Indo-Pacífico. O grupo aeronaval percorreu 40 mil milhas náuticas. Novamente, comentando sobre essas imagens, elas são muito impressionantes. Você disse muito bonita, então isso é o lado Titelman, que tem uma boa imagem. Militar, isso é a Marinha Francesa. Senhor, não. Mas então, de uma maneira geral, é verdade que somos o único país da Europa que tem a capacidade de alinhar esse tipo de equipamento. Temos um verdadeiro porta-aviões com catapultas, sendo o único país europeu a possuir isso. Os outros têm trampolins que exigem aeronaves mais leves, menos armadas e com menos combustível para fazer alongamentos mais longos. O fato de termos um porta-aviões com uma catapulta, temos o avião radar. Um avião radar é maior e mais pesado do que os que vemos aqui. É um aparelho que não está em condições de decolar, por exemplo, de um porta-aviões britânico ou italiano-espanhol. Pontos fortes franceses, como a superioridade na defesa antiaérea, contrastam com suas fraquezas mencionadas anteriormente.
Somos verdadeiramente dominantes no setor naval na Europa, mesmo desconsiderando a área nuclear. Sem dúvida, somos um conjunto, um ecossistema imbatível. Ninguém é capaz de fazer um avião dessa categoria decolar de seu porta-aviões hoje na Europa, e isso é uma verdadeira vantagem. Essa demonstração de força mostra aos nossos aliados que somos poderosos e presentes. Que se estivermos lá para ajudar os indianos, se eles estiverem lá, que defendemos também a Reunião e a Polinésia se forem atacadas. Também podemos demonstrar força significativa com cerca de 20 rajadas capazes de se desdobrar em menos de 2 dias globalmente. E isso não há nenhum país europeu que tenha essa vocação de projeção de poder a longa distância. O que está acontecendo na Estônia, em particular, vemos claramente que é uma espécie de calcanhar de Aquiles da OTAN. E a França está muito ativa lá. O exercício Pegasus 25, que realizou essa missão de apoio, com muitos Rafale que foram engajados. Por que o Rafale é tão marcante? Hoje, o Rafale chega no momento certo, sendo um avião maduro e excelente em todos os aspectos. Isso significa que ele é multiuso, ou seja, em uma mesma missão, ele pode simultaneamente fazer a dominação aérea e o bombardeio, incluindo o de longa distância. Nós o menosprezamos muito e as coisas estão começando a mudar. As vendas em todos os lugares, como no Catar, Índia, Egito, Grécia e Arábia Saudita. A Arábia Saudita, por exemplo, compra dezenas. Ainda não a Arábia Saudita, é o que nós esperamos em breve. A Índia assinou um contrato para adicionar 24 novas unidades à sua marinha, somando-se às 36 existentes. De fato, após uma competição em que eliminaram os russos gradualmente. Depois o programa indiano e então o programa americano. E foi o Rafale que ganhou, porque realmente, tecnologicamente, ele é hoje o avião mais equilibrado. Ele pode ser muito bom em qualquer lugar, sem necessidade de repouso para reconfiguração ou mudança de missão. Pode decolar e atuar em alvos de oportunidade. Finalmente, vou fazer a dominação aérea e depois vou destruir um navio a longa distância. Ele sabe fazer tudo muito bem, com custos operacionais muito controlados. E é por isso que países como a Indonésia, que nunca haviam comprado um avião francês no passado, novos contratos, mas ainda com os fornecedores tradicionais. Portanto, não só é um bom avião e, portanto, serve bem à França, mas é tão bom que há mais exportações do que compras nacionais. Portanto, é uma máquina de dinheiro que nos permite desenvolver novas tecnologias superiores ao planejado originalmente, já que temos recursos para isso. Mas eu vou fazer o seu coração sangrar quando você ver os belgas, quando você ver os dinamarqueses. Os dinamarqueses humilhados pelos americanos no Groenlândia, que ainda compram aviões americanos. O que alguns países não têm escolha se quiserem continuar capazes de usar a arma nuclear americana. Sem certeza se os americanos de Trump nos permitirão fazer isso. Portanto, a Holanda, a Bélgica e a Itália não têm escolha, precisam comprar o F-35. As compras não diminuíram, não há sinal de mau humor, eles se submetem completamente. Então, países como Portugal deveriam comprar o F-35 americano. E que acabaram pensando, após o ocorrido com Zelensky na Casa Branca em 28 de fevereiro, talvez devessem considerar comprar da Europa. Portanto, pode haver uma desaceleração. Países como Suíça e Canadá questionam se os americanos são os aliados que imaginavam. Talvez compremos apenas os 12 a 18 primeiros F-35 planejados. Consideraremos talvez aviões europeus como o Gripen sueco, o Eurofighter da Airbus ou o Rafale francês. Aí o número importa. Fizemos alusão anteriormente a essas previsões do presidente da República sobre os 300 novos aviões russos. A proporção é boa para os franceses? Para os franceses, isso claramente ultrapassa nossa capacidade de implementação. Por outro lado, devemos ir além dos números brutos para uma compreensão mais ampla. Um avião francês fará quase o dobro de voos que o americano F-35, com a possibilidade de voar por mais tempo a cada voo. Os russos têm poucos aviões de reabastecimento? Isso significa que um avião francês poderá realizar missões de 6 a 8 horas antes de pausar. Os russos terão que decolar seus aviões 2 a 3 vezes ao dia, o que não é possível devido a questões de manutenção e cuidado com o aparelho. Assim, os números do solo podem não ser reveladores. E então, as tecnologias que temos em um Rafale permitem dominar a aviação russa? Sim, temos os mísseis de maior alcance do mundo, chamados Meteor, eles são franco-britânicos. De modo geral, os russos não possuem mísseis com alcance tão longo. Portanto, podemos permitir que nossos aviões impeçam os russos de apoiar uma possível operação terrestre, que seria, por exemplo, na Estônia. Essas operações na Estônia, como você diz, provocam uma espécie de reação dos russos que, especialmente nesta região da Europa, Polônia e Tabalte, consideram que estão sendo desafiados. Ouça o que Medvedev diz.
Sejamos honestos. Nenhum país fortaleceu sua segurança ao aderir à OTAN. A Polónia, os Estados Bálticos e, mais recentemente, a Finlândia e a Suécia são bons exemplos. O status de não adesão à aliança deu a eles. Hoje eles formam um bloco hostil contra nós, devido à posição geopolítica e a uma série de outros fatores. Isso significa que eles automaticamente se tornaram um alvo para nossas forças armadas, incluindo para possíveis ataques de retaliação, talvez até nucleares. Para nossas forças armadas ou medidas preventivas no âmbito da doutrina militar russa. E até mesmo nuclear. Constituinte Xavier Titelman. Quando falamos sobre ameaças nucleares, Blinken, o ex-chefe da diplomacia americana, aqui mesmo disse sim, é verdade. No outono de 2022, temia-se uma intervenção nuclear tática na Ucrânia. Hoje, Vance, o vice-presidente, diz que a situação é muito desfavorável aos ucranianos e que eles não vão ganhar a guerra. Existe uma ideia estranha na mídia de que se a guerra continuar por mais alguns anos, os russos entrarão em colapso, os ucranianos recuperarão seu território e tudo voltará ao normal. Essa não é a realidade em que vivemos. Se isso continuar por mais alguns anos, pode degenerar em uma guerra nuclear. Então, eu concordo bastante, no entanto, com Guy de Vance. No sentido de que um colapso militar da Rússia, que ainda é provável, não levará a Ucrânia a ser capaz de recuperar seu território. Ou seja, a Rússia terá muitas dificuldades em progredir se não estiver mais em condições de tentar. Atualmente, isso não significa que os ucranianos possam libertar o Donbass, etc. Portanto, sim, o equilíbrio que existe hoje, certamente teremos que parar nesta linha de frente, porque ela não se moverá muito mais e nenhum dos campos consegue movê-la definitivamente. É um dos primeiros, e dou-lhe crédito por isso, a fazer a comparação com a Alsácia. Os ucranianos começam a fazê-lo cada vez mais. Sim, você fala sem parar, porque você diz, é exatamente como a França desistiu temporariamente da Alsácia. Afinal, foi um temporariamente que durou bastante, de 1870 até a Primeira Guerra Mundial. Como na última vez que estive lá em outubro, eles me disseram que é como a Alemanha Oriental, que levou 50 anos para retornar à Alemanha. Talvez seja o mesmo para nós com a Crimeia. Se militarmente não podemos retomá-la hoje, em 20 ou 30 anos, os ucranianos das áreas ocupadas acabarão dizendo que esse sistema não lhes convém. Eles preferirão apoiar a Ucrânia, que se desenvolverá seguindo o modelo polonês. Em vez de permanecerem pobres e infelizes como os bielorrussos que seguem o modelo russo, infelizmente para eles. Se analisarmos friamente, Zelensky permitiu a sobrevivência política e soberania da Ucrânia ao resistir, permanecer em Kiev e não ceder em fevereiro de 2022, apesar de perder 18% do território ucraniano. Como se chama? É simultaneamente uma derrota e uma vitória. Ninguém ganhou nesta guerra. Após 3 anos de guerra, a Rússia não conseguiu tomar nem mesmo o Donbass, estando militarmente derrotada e sem possibilidade de continuar hoje. O exército deles está em paridade com o da Ucrânia. A Ucrânia, por outro lado, ainda existe. É uma vitória. Mas, por outro lado, não é uma vitória no sentido de que ela não foi capaz de recuperar seu território. Portanto, todo mundo perdeu e todo mundo pode alegar que ganhou. E isso é a força do storytelling. Na minha opinião, levaremos décadas para realmente saber. O risco nuclear russo, por vezes associado ao desordem russo. Você mesmo disse, há certas áreas onde a Rússia não deve ser subestimada, pois possui capacidades consideráveis. Por outro lado, por exemplo, a história deste satélite militar Cosmos 2553, que seguia uma trajetória atípica há um ano. E isso é um eufemismo para dizer que não funciona mais de jeito nenhum. E parece que houve uma perda de controle. Ora, trata-se desse satélite experimental ligado ao programa de armas nucleares antissatélites, portanto nucleares do espaço, e os russos não o controlam mais. Então, além disso, há dúvidas sobre se havia uma arma a bordo desse satélite. Ele faz parte de um sistema russo de detecção de lançamento de mísseis que seriam lançados, por exemplo, pelos aliados da Ucrânia? Ou a detecção de um tiro como esse não é um problema, pois faz parte da defesa nuclear? Ou realmente há uma arma a bordo, como os russos fizeram na época soviética com a estação Salyut, na qual eles colocaram um canhão? E isso só se soube no final da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, então eles haviam violado o direito. Normalmente, não temos o direito de colocar armas no espaço. Houve um primeiro voo naquela época, foi muito sério. Os americanos, com o programa Guerra nas Estrelas, também violaram as regras. Todos violaram. Mas aí, de qualquer forma, isso é muito sério. Não, imagine que uma arma esteja andando assim, descontrolada.
Os americanos, durante o governo Reagan, iniciaram uma corrida espacial chamada Guerra nas Estrelas. O objetivo principal era forçar os russos a gastar enormes quantias de dinheiro que não possuíam. O colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi positivo na época. Imagino que esteja acontecendo novamente nesse campo. Mas, de maneira geral, os russos hoje provavelmente têm um satélite que potencialmente possui armas a bordo. Não sabemos, pois não podemos verificar lá. Os russos nunca dirão isso. E se formos ver ao lado e abordarmos esse satélite, é um ato de guerra, de acordo com o Tratado Espacial. Infelizmente, não sabemos o que há a bordo, né? Então pode haver um risco se cair. Haveria fallout radioativo? Esse tipo de coisa? Isso nós não sabemos. O perigo da paranoia russa, vemos nos últimos dias o quanto, de maneira obsessiva, eles dizem que estamos criando um ataque preventivo. Documentos desclassificados do Politburo mostram que a União Soviética já dizia e acreditava nisso naquela época. Ou seja, eles realmente acreditavam, de maneira provavelmente absurda, que os ocidentais tentariam algo. Patrushev, que é obviamente um dos pilares do regime. A OTAN está conduzindo os maiores exercícios das últimas décadas perto de nossas fronteiras. Ela está treinando para ofensivas em uma vasta área, de Vilnius a Odessa. A captura da região de Kaliningrado e ataques preventivos nas bases permanentes das forças de dissuasão nuclear russas. É muito improvável, mas existe uma parte de sinceridade. Acontece com todos. Eles realmente têm paranoia? Mas a paranoia do lado russo é certa. Eles se defendem atacando os vizinhos e se expandindo de forma sistemática. Tradição muito antiga, tradição russa, já faz alguns séculos que eles afirmam se defender invadindo seus vizinhos. Além disso, o próximo vizinho também tentará se defender. Além disso, até vizinhos como o Cazaquistão, em 2023, assinam um acordo de defesa com a China, voltado contra a Rússia. Isso não é específico para a Europa ou a OTAN. Embora seja uma loucura, é uma loucura perigosa e objetivamente arriscada. Todos os vizinhos da Rússia se sentem em perigo. Eles estão se preparando para uma possível agressividade russa observada há mais de uma década. O que leva à desestabilização ou até mesmo ao ataque militar direto a países como Geórgia, Ucrânia e Moldávia. E quando você tem países que dizem que, já que corremos o risco de sermos invadidos, vamos nos preparar, criar linhas de defesa, produzir armamentos. Os russos alegam que há risco de sermos atacados pela Estônia. Alguém pode conscientemente acreditar que a Estônia vai atacar a Rússia? Claro que não, mas mesmo assim, enquanto a Estônia se prepara para se defender, os russos alegam que há uma chance para atacá-los. Há um traço quase psicológico neles. Eu leio para você. Dostoiévski escreve em seu diário sobre a Guerra da Crimeia de 1853. É o período muito nacionalista de Dostoiévski, mas poderia ser de Patrushev ou Medvedev. Ele afirma que toda a Europa, considerando-nos muito poderosos, teria se unido e iniciado uma luta pelo nosso extermínio. Na França, diz Dostoiévski, todos os partidos hostis ao Império teriam se reconciliado com o objetivo de realizar a ideia sagrada, que consiste em querer expulsar os russos da Europa. Nos russos, a obsessão de que estão contra eles. Há séculos que eles estão com essa mentalidade e com essa impressão de que vão tentar atacá-los, destruí-los, destruir a sua cultura. Ninguém quer impedir os russos de serem russos na Rússia. Por outro lado, ninguém deseja que os vizinhos da Rússia se tornem russos, falem a língua, sofram deportações e o Holodomor, que matou 5 milhões. E um país como a Ucrânia, que, apesar de um século de tentativas de russificação forçada, de deportação de sua população de fome organizada, quando houve a possibilidade de votar, até mesmo o Donbass, com mais de 80%, disse que eram ucranianos, não russos. O exemplo de De Gaulle, que ele mesmo foi lá estender a mão além do razoável, segundo muitas pessoas. Ele passa 11 dias na Rússia em 1966. Isso parece incrível. Hoje é a versão Emmanuel Macron. Não podemos esquecer a Rússia ao extremo. Ele estava certo? Mas o fato de mostrar que também somos capazes de falar com a Rússia, naquela época não estávamos diretamente em guerra com eles. O fato de ter os primeiros astronautas franceses que não voaram com os americanos, os primeiros astronautas franceses voaram com os soviéticos. Korolev era ucraniano, por isso específico soviético, não russo. Então temos de maneira geral, interesse em ter uma cooperação científica tecnológica com os russos, se eles não forem agressivos, imperialistas e colonialistas com seus vizinhos europeus e se não representarem uma ameaça direta contra nós. Alimentamos a paranoia deles. Ontem citei Yakovlev no seu lugar e ele confirmou que é verdade. Iraque, quando derrubamos Saddam Hussein, Gaddafi, quando derrubamos Gaddafi, a intervenção em Milosevic, derrubamos Milosevic. A cada vez os russos disseram, olhem os ocidentais, na verdade eles querem derrubar regimes, eles querem intervir em todos os lugares
Mundo. Sim, mas quando a Rússia reanexa a Chechênia, quando eles atacam a Geórgia, saber quem é malvado e quem não deveria ter feito isso, né? Os americanos nunca deveriam ter atacado o Iraque em 2004. Não deveríamos ter derrubado o Gaddafi naquele momento. Eu era contra a intervenção na Sérvia, inclusive o bombardeio e a separação do Kosovo. Sim, fizemos coisas ruins, mas isso não significa que os russos devem parar de fazer também. 10 vezes pior, os russos mataram mais sírios do que o Estado Islâmico. Estamos em uma situação de desproporção no número de mortos. Quando os soviéticos atacaram o Afeganistão, causaram 2 milhões de mortes no país. É pior do que o que os americanos puderam fazer, apesar de tudo que se diz sobre eles no Iraque. E eu não estou protegendo os americanos quando digo isso. O ataque deles era ilegal e ilegítimo. Sim, há coisas que não deveríamos ter feito assim, mas isso nunca justificará a Rússia fazer 100 vezes pior. Lembro que hoje ainda estamos com 2.400 ataques ao sistema de saúde ucraniano, 3.500 ataques em escolas ucranianas. Milhões de refugiados e centenas de milhares de mortos, incluindo civis. Hoje basta que a Rússia deixe de ser paralisada para que isso pare. Quando você ouve os neoconservadores americanos que continuam a pensar que, se for para ter um império, que seja o Império Americano, e que, apesar da mentira, ainda era bom fazer a guerra do Iraque. Apesar das mentiras, alguns até defendem a guerra do Vietnã como necessária para conter o comunismo. Eu defenderia mais a guerra do Vietnã. Não seus métodos, mas a ideia, o conceito de contenção. Do que a guerra do Iraque, né, que não tinha nenhum fundamento, nem técnico, nem tático, nem ideológico, que absolutamente não levou a nada, senão a total desestabilização da região, com o surgimento do Estado Islâmico e todo o resto, e os mesmos. Dizem que a Groenlândia é melhor. Se tiver que escolher, que a Groenlândia esteja nas mãos americanas quando enfrentarmos russos e chineses do que nas mãos dinamarquesas. Um pouco vago, né? Vemos também que eles não são confiáveis. Eles compram aviões americanos, de qualquer maneira. Mas os Estados Unidos já possuem bases na Groenlândia para sua defesa e liberdade de circulação. Eles são soberanos em seu lar, fazendo o que desejam. Querem. Lá, eles se oporão aos dinamarqueses. Se estiverem em um acordo de defesa conosco, podem defender a Groenlândia caso seja atacada pela Rússia ou China, por exemplo. Logo, não é necessário ter um território para firmar acordos de defesa. Se projetarmos para daqui a 10 ou 15 anos, seremos uma Europa forte e crível, sem precisar dos americanos para defender a Groenlândia. Não quero fazer de você... Madame Soleil, mas há a sensação de que estamos caminhando para a guerra? Analisando os últimos 3 anos, observa-se uma ascensão constante. Porém, há a possibilidade de tudo parar. Nós... Podemos imaginar, mas existe uma lógica de guerra? Os russos nos consideram seus inimigos e estão em uma lógica de guerra, tentando organizar atentados em nosso solo e atacando nossas infraestruturas. Há uma guerra cognitiva, informacional, que já é abertamente assumida. Assim, depois de alinharem suas ações militares à estratégia expressa por Patrushev, o principal conselheiro de Putin, que repetiu em dezembro passado que é lógico que os estados bálticos retornem para a Rússia, quando vemos que eles são os chineses, também sim, mas o imperialismo de uma maneira geral. Israelenses com territórios ocupados, chineses com as ilhas Paracel e Spratly, ou Venezuela com a Guiana, há exemplos em todos os lugares. Portanto, é absolutamente necessário não reconhecer uma anexação dos territórios ocupados pela Rússia, pois isso abriria a caixa de Pandora para todos os outros imperialismos. Vou me juntar com o nosso outro palco para continuar falando, principalmente sobre Trump, sobre seus primeiros 100 dias, será 100 dias amanhã. Para você, o que Trump representa? Hoje, ele simboliza o fracasso e o colapso ideológico dos Estados Unidos. Há certas áreas em que eu o seguiria, por exemplo, sobre o wokismo, eu acho que ele está certo e que é um retorno justo. Por outro lado, nas dimensões internacionais e econômicas atuais, ele é inadequado. Obrigado, Xavier Titelman. Vamos ouvir os outros editorialistas convidados.